Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amigo, amiga, louvemos ao bom Deus por nos ter dado Jesus, sua palavra viva. Quarta-feira, dia 28 de janeiro, terceira semana do Tempo Comum. Dia de São Tomás de Aquino, bispo e doutor da Igreja. A primeira leitura está em 2 Samuel, capítulo 7, de 4 a 17. O salmo responsorial é o Salmo 88. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 4, de 1 a 20. Primeira leitura. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: Vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor: Porventura és tu que me construirás uma casa para eu habitar? Pois eu nunca morei numa casa, desde que tirei do Egito os filhos de Israel, até o dia de hoje. Mas tenho vagueado em tendas e abrigos. Por todos os lugares onde andei com os filhos de Israel, disse porventura a algum dos chefes de Israel, que encarreguei de apacentar o meu povo: Porque não me edificastes uma casa de cedro? Dirás, pois, agora ao meu servo Davi: Assim fala o Senhor Todo-Poderoso: Fui eu que te tirei do pastoreio, do meio das ovelhas, para que fosses o chefe do meu povo Israel. Estive contigo em toda parte para onde andastes, e exterminei diante de ti todos os teus inimigos, fazendo o teu nome tão célebre como os dos homens mais famosos da terra. Vou preparar um lugar para o meu povo Israel. Eu o implantarei de modo que se possa morar lá sem jamais ser inquietado. Os homens violentos não tornarão a oprimi-lo como outrora, no tempo em que estabeleci juízes sobre o meu povo Israel. Concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos, e o Senhor te anuncia que te fará uma casa. Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu, e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Se ele proceder mal, eu o castigarei com vara de homens, e com golpes dos filhos dos homens. Mas não tirarei dele a minha graça, como a retirei de Saul, a quem expulsei da minha presença. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e o teu trono será firme para sempre. Natã comunicou a Davi todas essas palavras e toda essa revelação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito. Eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre, no teu trono firmarei tua linhagem. De geração em geração, garantirei o teu reinado. Ele então me invocará: Ó Senhor, vós sois meu Pai. Sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. E por isso farei dele o meu filho primogênito. Sobre os reis de toda a terra farei dele o Rei Altíssimo. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Pelos séculos sem fim conservarei sua descendência, e o seu trono tanto tempo quanto os céus há de durar. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Aclamação ao Evangelho.
Aleluia, aleluia, aleluia! Semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia, junto às margens, na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela ficou queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendeis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escuta, chega Satanás e tira a palavra que nele foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O público que ouvia a pregação de Jesus era mormente variado. Não era possível controlar as intenções de quem se aproximava dele, nem a predisposição com que ouviam suas palavras. Jesus sabia da variedade dos corações onde era semeada a mensagem do reino. Havia os que eram tão superficiais a ponto de a palavra não chegar a penetrar-lhes minimamente no coração. Esses ouviam Jesus sem a menor disposição de dar importância à sua mensagem e deixar-se tocar por ela, e a palavra se perdia. Outros manifestavam um certo interesse pelo que Jesus dizia, prestando atenção às suas palavras com um desejo de colocá-las em prática. Faltava-lhes, porém, garra para continuar. Por isso desanimavam quando a vivência da palavra ia se fazendo sempre mais exigente, comportando sofrimento e perseguição. E a palavra ficava estéril. Muitos acolhiam a mensagem de Jesus e se predispunham a praticá-la. Entretanto, estavam atarefados com muitas coisas e tão seduzidos pelas futilidades do mundo que a palavra não tinha como se desenvolver. E a palavra se tornava infrutífera.
No coração de muitos, a palavra era acolhida com carinho e dava fruto, na proporção da generosidade e da disponibilidade de cada um. Seria ingênuo pretender 100% de fruto em todos eles. A dinâmica do reino segue caminhos desconhecidos pela razão humana. Rezemos. Senhor Jesus, que o meu coração seja um terreno fértil onde tua palavra possa frutificar plenamente. Amém. Você ouviu o Evangelho Nosso de Cada Dia. Uma produção e apresentação de Cícero Roberto. Texto do Padre Jaldemir Vitório.